Vamos agora estudar um pouquinho sobre sequências. Vamos dar um exemplo aqui de sequências na qual existem algumas sequências que eles são estabelecidos por uma certa lei, uma certa regra. Então são as sequências numéricas. Nós temos uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Sabemos que essa sequência ela existe uma forma para ela. Então, uma sequência numérica é uma função f definida no conjunto dos números naturais ou inteiros tal que f de n é igual a n. Só que, na verdade, quando nós pegamos a sequência de Fibonacci, nós sabemos que os primeiros elementos são iguais a 1. Os dois primeiros elementos. Então você pode observar que os dois primeiros elementos é igual a 1 e os demais elementos eles são obtidos através da soma entre o último elemento e seu antecessor. Então, por exemplo, quem é o último elemento agora dessa sequência? É 1. E o antecessor dele quem é? 1. 1 mais 1 é 2. Agora quem vai ser o último? É 2. 2 mais 1, 3. É sempre o último com seu antecessor. Você vai somar. 3. Quem é o último agora? 3. 3 mais 2, 5. Agora quem é o último? É o 5. 5 mais 3 é 8. O último agora é 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 34. Aliás, desculpa, 21 mais 13, 34. E 34 mais 21, 55. E assim infinitamente. Então essa é a sequência de Fibonacci. Você pode observar que essa sequência também, você trabalhando com papel quadriculado, você pode montar a espiral de Fibonacci. Esse papel aqui é o papel quadriculado. Para montar esse espiral de Fibonacci, você primeiro tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar quadrados. Você tem que pegar dois quadrados de lado 1. Por quê? Vou explicar agora. Deixa eu pegar aqui a sequência. Pronto, a sequência está aqui. Isso aqui é a sequência de Fibonacci. Você vai pegar primeiro um quadrado de lado 1, depois um quadrado de lado 1. Vamos supor que cada medida aqui seja uma unidade. Então o que é que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai traçar o quadrado, ok? Então vou traçar o quadrado começando daqui, ó. Começar daqui o quadrado. Pronto, isso aqui é o quadrado. Vou fazer dois quadrados de lado 1, um juntinho do outro. Por quê? Porque na sequência de Fibonacci, os dois primeiros números é 1 e 1. Então eu vou pegar um quadrado de lado 1 e um quadrado de lado 1. Agora eu vou fazer o quê? Eu peguei um quadrado de lado 1 e o quadrado de lado 1. Vou aproveitar a soma e fazer um quadrado de lado agora. O terceiro quadrado vai ser o quadrado de lado o quê? Um quadrado de lado 2. Então vou aproveitar a soma dos dois, olha. Então vou pegar um quadrado de lado 2. Vai ser esse daqui, ó, lado 2. 1, 2, 1, 2. Então vamos pegar aqui um quadrado de lado 2. Isso aqui é um quadrado de lado 2. Agora, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer o seguinte. O próximo valor vai ser quem, né? 3. Agora você vai pegar um quadrado de lado quem? Lado 3. Então você vai aproveitar essas medidas aqui, olha. 1, 2, 3. Então você vai pegar aqui um quadrado de lado 3. Agora você vai pegar um quadrado de lado 5.
Então você vai aproveitar essa base aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o próximo número é 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí fecha aqui, né? O quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para finalizar, para não ficar tão longo, você vai pegar um quadrado do lado 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos pegar aqui nesse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termina aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Com esse quadrado que eu fiz, eu vou pegar o meu compasso e traçar diagonais. Então, isso aqui é um compasso que ele é feito para fazer circunferências, ok? Ele é usado para fazer circunferências. Então, esse aqui é o meu compasso. Vou ver se ele risca bem direitinho para não ficar nenhuma. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro, fazer a medição aqui desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, para poder traçar um arco correspondente ao tamanho desse lado aqui. Então vamos lá. Vou fazer aqui a medição. A abertura tem que ser igual ao lado. Então, vou fazer aqui, abrir aqui. Tem que ser igual ao lado. Então vamos lá. Será que vai dar igual ao lado? Vamos lá. Essa medida aqui. Passar um pouquinho. Pronto, agora você vai traçar um arco. Você vai traçar um arco aqui. Você vai traçar um arco. Você vai traçar um arco aqui. Pronto, tracei um arco. Tá bom? Tracei um arco. Que é mais ou menos daqui pra cá o arco. Agora eu vou traçar outro arco aqui. Como é o mesmo quadrado, a medida do lado é a mesma. Então você vai traçar aqui, ó. O mesmo arco. Deixa eu calibrar aqui a medida. Espera aí. Você vai ser o mesmo arco. Ó. Vai ser o mesmo arco aqui. Só que ele aqui não tá. Tem que ajustar essa ponta desse compasso. Porque ele tá muito pequenininho. Pequeno. Ponta do compasso. Pronto, vou ajustar um pouquinho. Mas também já tá grande demais. Assim tá bom. Acho que assim tá. Não, assim tá mais ou menos assim. Pronto, agora vamos traçar. Você vai pegar a mesma medida aqui. Tem que ser o mesmo tamanho do lado. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Agora, vamos traçar esse arco com a medida do lado igual a esse quadrado aqui, olha. Então você vai ter que abrir aqui até o tamanho do mesmo lado, olha. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Isso aqui até aqui. Tem que até aqui. Pronto, aqui. Que é justamente aqui, ó, daqui pra cá. Agora vamos traçar aqui o mesmo arco começando daqui. Então daqui, nessa ponta aqui. Para que o aspiral chegue aqui. Começar aqui. A gente tem que dar continuidade ao aspiral. Então tem que ser o mesmo tamanho desse lado aqui, olha.
desse quadrado agora. Para dar continuidade da espiral, eu tenho que traçar desse vértice. Então vamos lá. Que requer uma certa prática. Vamos lá. O lápis também, a ponta também não ajuda. Pronto, ele tá mais ou menos assim. Para dar continuidade, eu tenho que traçar assim, ó. Então meu compasso tem que trabalhar aqui. Vamos pegar o tamanho desse outro quadrado aqui. O tamanho desse outro quadrado aqui vai ser quem? Vai ser daqui mais ou menos pra cá. Vai ser daqui pra cá. Agora você vai fazer aqui o arco. O arco aqui. Aqui. Esse arco aqui. Para continuar o espiral, você tem que traçar daqui. Só que você tem que traçar o arco agora desse quadrado. Então, vamos calcular aqui o tamanho desse lado aqui. O tamanho desse lado vai ser mais ou menos assim. 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 Aí para dar continuidade, aqui, eu tenho que traçar justamente aqui, olha. Para dar continuidade. O aspiral. O aspiral. Não, na verdade não. Na verdade eu tenho que continuar aqui, olha. Porque ele já forma. Então você tem que vir pra cá. Tem que ter uma habilidade grande para fazer isso aqui. Vou fazer aqui. Pronto. O nome desse espiral que a gente fez, que começa daqui. Isso aqui é uma espiral. Aliás, espiral não, é espiral. O nome desse espiral é chamado de espiral de Fibonacci. Que teve uma aula que eu tentei fazer ele e não consegui fazer manualmente. Então, para fazer ele, a gente precisa justamente da ajuda do compasso. E você pode observar que a natureza é tão bonita que a natureza, você pode observar que isso aqui é o formato do Nautilus. Então isso aqui, o universo também, ele tem esse formato de espiral. Então você vê que a natureza, ele carrega em torno de si a matemática. No caso, existe uma razão na sequência de Fibonacci que é chamada de número de ouro, né? Número de ouro, que ele é muito importante. Então tá aí. Expliquei a vocês como é que faz uma espiral, né, de Fibonacci. Lembrando que você tem que começar desse vértice, olha, traçar desse vértice aqui, não desse. Interessante. Vem desse, esse. Aqui você vai traçar desse vértice aqui. É interessante. Sempre você vai fazendo de acordo que ele forme essa figura aqui, que é chamado de espiral de Fibonacci. O conteúdo do nono ano, ele é um conteúdo bastante fácil de entender. Você pode notar aqui, nós temos no livro que nós estamos trabalhando lá na escola, o primeiro assunto vai ser números reais, potências e radicais. Só que, na realidade, ele foi trabalhando com a questão dos números reais, que na realidade
Para você entender o que é números reais, você primeiro tem que entender o que é números naturais. Você tem que entender o que é inteiros. Você tem que entender o que é racionais. Você tem que entender o que é irracionais. Então, vou explicar tópico por tópico, né? Então, na realidade, quem são os números naturais? Números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é os números naturais. Infinito. Uma coisa que você pode observar é que qualquer número natural, ele é inteiro. Qualquer número natural é racional. Eu vou explicar já já por quê. Nesse caso, você pode observar o seguinte, que os naturais, eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos para os nossos inteiros. Os inteiros, ele começa do negativo, um determinado valor, e vai até o positivo, 0, positivo e assim vai. Então, isso aqui são números inteiros. Agora vamos para números racionais. O que são números racionais? Racionais, toda fração A sobre B. Então, toda fração A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. Por quê? Porque o denominador nunca pode ser 0. Então, o que são números racionais? São números que podem ser escritos em forma de fração, ou que estão em forma de fração, né? Então, quais são os números que podem ser escritos em forma de fração? Que pode ser escrito? Os naturais, pode ser escrito em forma de fração. Pode ser escrito em forma de frações naturais. Em forma de fração. Esqueci de dizer que os símbolos racionais é isso aqui. Os naturais podem ser escritos em forma de fração. Então, para ser racional, ou tem que estar na forma de fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro não nulo. Tem que estar nessa forma aqui. Ou pode ser escrito em forma de fração. Então, quais são os números que podem ser escritos em forma de fração? Os naturais. Vamos pegar um número 3, que é natural. 3 sobre 1. É a mesma coisa que 3. Vamos pegar o 5. O 5 é uma fração? Não. Ele pode ser escrito em forma de fração? Pode. Quem é o denominador dele? Não tem. Subtende que é 1. Então, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, qualquer número natural, ele é o quê? Ele é racional. Outra coisa, número inteiro pode ser escrito em forma de fração? Pode. Então, qualquer número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Vou pegar o menos 4. Pode ser menos 4 é quem? Pode ser menos 4 sobre 1. Isso aqui pode ser escrito em forma de fração. Então, ela também é racional. Ok? Mas quais são os outros números que podem ser escritos em forma de fração? Os números decimais. Aqui vai ser quem? Se eu desconsiderar a vírgula, que número fica aqui? 36. Como aqui, depois da vírgula, tem duas casas decimal, 33 sobre quem? Sobre 100. Pode ser escrito em forma de fração. Então, ele é o quê? Ele é racional. Tá bom? As dízimas periódicas. Pode ser escrito em forma de fração? Pode. Uma coisa interessante, quando na parte decimal tem uma reticência, ou ele pode ser dízima periódica ou número irracional. Então, nesse caso, o que é que nós podemos levar em conta? Podemos levar em conta o seguinte. Número irracional é aquele número que tem irracional.
é aquele número que tem uma determinada quantidade infinita de casas decimais, porém não segue uma ordem. Então não é uma dízima periódica. Então você tem que ter cuidado. Quando a quantidade de casas decimais é infinita, que é marcada por esse símbolo aqui, ou ele pode ser irracional, ou ele pode ser dízima periódica. Quando é que eu sei se é uma dízima periódica ou se é um número irracional? Se ele tiver uma sequência lógica, ele é uma dízima periódica. 83, 83, 83, 83, 83. Quando ele não tiver uma dízima periódica, ele é um número que é irracional, né? É um número irracional. Então, os racionais, quem são os racionais? Racionais são os naturais, são os inteiros, são os decimais sem o reticência, os decimais que tem a quantidade de casa finita, que tem fim. No caso que eu falei, 5,3. Terminou aqui. Não tem nenhuma reticências. Então, nesse caso, ele é racional. As dízimas periódicas, que tem uma sequência infinita de casas decimais, que é marcado pelas reticências, e tem uma sequência lógica. Se tiver reticências e não tiver uma sequência lógica, ele não é racional, ele é irracional. Então, toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. Eu vou já explicar como é que se escreve uma dízima periódica em forma de fração. E todo número decimal também pode ser escrito em forma de fração. Qualquer número inteiro pode ser também escrito em forma de fração com denominador 1. E qualquer número natural também pode ser escrito em forma de fração com denominador 1. E também as frações, olha, normais e racionais. Por que esse 8/3 é racional? Porque 8 pertence aos inteiros. Olha, se ele tiver em forma de fração, olha, para ser racional, se ele tiver em forma de fração, esse A tem que pertencer aos inteiros, tem que estar aqui nesse conjunto aqui, olha, dos inteiros, e esse B tem que fazer parte dos inteiros não nulos, se ele tiver em forma de fração. Então, eu sei que esse 8, ele pertence aos inteiros, e 3 também pertence aos inteiros, não nulos. Logo, eu posso concluir que 8/3, ele pertence aos racionais. Uma outra coisa interessante sobre as dízimas periódicas é que você pode transformar da seguinte maneira. Eu vou dar aqui uns exemplos sobre dízimas periódicas. Eu tenho aqui 3,0525252. Eu quero uma fração que gerou essa dízima. Qual foi a fração que gerou essa dízima? Primeiro passo, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos primeiro identificar o elemento que se repete. Qual é o elemento que se repete? 52. Primeiro, eu não sei qual é a fração que vai originar essa dízima, então eu vou chamar ele de x. Olha. X é igual a quem? A 3,052,52,52. Primeiro, quais são os números que se repetem? 52, 52, 52. Primeiro passo, eu vou circular ele, tá certo? Vou circular ele. Você tem que trabalhar ele de modo que a vírgula fique depois dele. E você vai ter que trabalhar também de uma maneira que a vírgula fique antes dele. Então,
vírgula depois. Para que a vírgula fique depois do primeiro número que se repete, o que é que tem que acontecer? Ele tem que sair daqui e andar quantas casas para chegar até aqui? Ele tem que andar 1, 2, 3. Ele tem que andar 3 casas para frente. Andar 3 casas para frente é o quê? Multiplicar por 1000. Então você vai multiplicar toda a equação por 1000. Então vai ficar 1000 vezes x. 1000x. Como a vírgula vai andar 3 casas para frente, a vírgula vai terminar onde? Aqui. Então você vai colocar agora eu quero que a vírgula fique antes do primeiro número que se repete. Para que a vírgula fique antes do primeiro número que se repete, essa vírgula tem que andar quantas casas? Só uma. E andar uma casa é multiplicar por quem? Por 10. Então você vai multiplicar por 10 aqui, ó. 10 vezes x. Aqui multiplicando por 10 vai ficar quem? 30. Olha, essa vírgula estava aqui, vai andar uma casa. Ele vai parar onde? Aqui, ó. 30,52, 52, 52. A parte decimal você pode desprezar. Aqui você vai fazer uma subtração com um número que o número aparece depois, o número que aparece antes. 1000x menos 10x, 990x. 3052 menos 30 dá 3022. X é igual 3022 dividido por 990. Vamos simplificar. Simplificar por 2. Aqui vai dar 1511. Que vai dar 495. Para saber se está certo, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos dividir. Pegar aqui. Vamos pegar na calculadora 1511 dividir por 495. Vai dar 3,05252525252. Vamos fazer outro exemplo. Primeiro passo. Qual é o número que está aparecendo repetidamente? É o 9. Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula depois do primeiro número que se repete. Depois. Quem é o primeiro número que se repete? Não é esse primeiro 9? Por quê? Porque é ele que vai se repetir, olha. Então você vai circular o primeiro número que se repete depois aqui, olha. Depois da vírgula. É o 9. Só que, primeiro, você tem que analisar esse x aqui. Primeiro, você vai ter que deslocar essa vírgula à direita do primeiro número que eu circulei. O primeiro número que se repete. Ele vai ter que estar aqui nas vizinhanças. Então, se você circulou o primeiro número, olha. Primeiro número você circulou. Você vai colocar a vírgula aqui vizinho a ele
A vírgula dele vai ser o vizinho dele da direita, primeiramente. E o vizinho dele, e a vírgula tem que ser o vizinho dele da esquerda. A vírgula vai ficar entre a bolinha que eu pintei, entre o primeiro número. Então, você tem 7,99999. Pronto. Circulei aqui. Então a vírgula tem que estar aqui, ó. Aqui e aqui. Tem que estar no meio, tem que estar entre o primeiro número que eu circulei. Entendeu? Por exemplo, esse caso aqui. Então 5,018, 18, 18. Que é o primeiro número que se repete. O primeiro número que se repete é o 18. Então vou ter que deixar a vírgula aqui. Depois do 18, que vai ficar aqui, ó. E aqui. Então a vírgula tem que estar aqui e aqui, olha. Você vai ter que colocar a vírgula antes do primeiro número que você circulou, no primeiro número que você se repete, que circulou, e depois você vai colocar a vírgula depois do primeiro número que você circulou. Então vamos pegar aqui outro, vamos continuar fazendo esse exemplo. Qual é o primeiro número que está se repetindo? 9. Vou circular ele. Primeiro, vamos colocar ele depois do primeiro número que eu circulei. Para colocar a vírgula aqui depois, aqui é depois, você tem que deslocar essa vírgula quantas casas? E tem que pular quantas casas para chegar até aqui? Tem que pular uma casa só. Então tem que multiplicar por quem? Por 10. Então 10 vezes x dá 10x. Como ele vai andar uma casa, aqui vai ficar quem? 79. Ele vai sair daqui e vem para cá, olha. Ele vai pular uma casa para ficar depois do primeiro número que eu circulei. 79,999. Agora, para a vírgula ficar antes do primeiro número que eu circulei, eu tenho que andar a vírgula ou ele já está antes do primeiro número que eu circulei? Ele já está. Então não precisa fazer nada. Do jeito que está aqui, você vai colocar embaixo. Ó. Do jeito que está aqui. Ó. Então você vai colocar o x do jeito que está aqui. Ó. Dez menos x dá 9x. Aqui subtendo que é 1, né? 10 menos 1, 9. 9x. As partes decimal você despreza. 79 menos 7 dá 72. Esse 9 está multiplicando. Vem para cá o quê? Dividindo. X é 72 dividido por 9. X é 8. Na verdade, 7,9999 é 8. Vamos pegar outro exemplo de dízimas periódicas. Vou pegar outro exemplo de dízimas periódicas. X é igual a 13,97456. Pronto. Dessa vez eu vou fazer com auxílio da calculadora. Primeiro passo. Qual é o primeiro número que aparece repetindo? O número que se repete é 456. Então vamos circular ele. Olha. 456. Você vai olhar ao redor dele. A vírgula tem que estar aqui antes e depois. Primeiro vamos olhar para depois. Então, para essa vírgula ficar depois do primeiro número que se repete, ele tem que estar aqui, ó. Para ele estar aqui, ele vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. E deslocar a vírgula 5 casas para frente significa que você vai multiplicar por 100 mil. Então você vai multiplicar isso aqui por 100 mil. X vezes 100 mil é
100.000x. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. Ele vai andar 5, então é 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que estar depois do primeiro número que se repete. Então ele vai andar, a vírgula vai parar aqui. Então vai ficar 13, 97, 456, a vírgula aqui. E eu vou repetir o 4,56. E uma reticências aqui. Isso aqui é o depois. Para que a vírgula fique depois do primeiro número que se repete. Agora antes. Para que ele fique antes. Aí você vai olhar para o original. Aqui, ó. A equação original. Para ele estar antes, aqui você vai se basear sempre com essa vírgula aqui, ó. Ele tem que parar aqui. Para ele parar aqui, ele tem que andar quantas casas para frente? 1, 2. Então tem que multiplicar por quem? Por 100. 100 vezes x dá 100x. E se eu multiplico esse número aqui? Eu multipliquei isso aqui por 100, olha. 100 vezes x, 100x. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, a vírgula vai deslocar quantas casas para frente? 2 casas para frente. Então vai ficar 1397,456,456. As partes periódicas eu desprezo, que são decimais. E vou fazer aquela tradicional subtração. Então se eu tenho 100.000, e tiro 100, vai ficar quanto? Vai ficar 99.900. Igual a quem? Vamos pegar esse número bem grandão. 1397, 456. Menos quem? Menos 1.397. Vai dar quem? Vai dar 1.396.059. Sim, aqui tem um x, viu? Esqueci de botar o x. X é igual a quem? Sobre quem? Tá multiplicando, passa o quê? Dividir. Agora, você pode observar que se eu pegar esse valor e dividir por esse, eu vou obter justamente isso aqui. Então vamos pegar 13.960,059 dividido por 99.900. Olha quanto é que vai dar. Espera, eu errei aqui. 139, 60, 59 dividido por 13,97, 456, 456, 456. A prova aqui. Vou pegar aqui algumas questões de dízimos periódicas para a gente fazer na internet. Dízimas periódicas. Sete vírgula 4393939. Primeiro, o que é que nós iremos fazer? Primeiro passo. A gente vai fazer duas, vai fazer essa e vai fazer essa aqui. Primeiro vamos fazer o quê? Primeiro vamos fazer o seguinte. Iremos justamente
analisar qual o primeiro número que se repete. Nesse exemplo aqui, qual é o primeiro número que se repete? O primeiro número que se repete é quem? É o 39. Então vou fazer o que com ele? Vou circular ele. Ó. Vai circular o primeiro número que se repete. Você vai ter que colocar a vírgula sempre em duas posições. Quais são as posições que você vai colocar a vírgula? Você vai colocar nessa posição, que eu chamo posição de antes. Nessa posição aqui que eu chamo de depois. Primeiro, para essa vírgula ele vir na posição de depois, você vai chamar isso aqui de x, primeiro passo. Para ele vir na primeira posição de depois, ele tem que andar quantas casas? 1, 2, 3, olha. 3 casas. Então, se ele vai andar 3 casas, eu vou multiplicar por quem? Por 1000. Então, vai ficar 1000x. Se eu multiplico isso aqui por 1000, vou multiplicar também isso aqui por 1000 também. E para multiplicar por 1000, desloco a vírgula quantas casas para frente? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai estar aqui. Então, aqui você não vai copiar mais essa vírgula, porque ele estava aqui e vai se deslocar. Ele vai sair daqui. Então, vai andar 1, 2, 3. Então, a vírgula você vai copiar aqui. Então, vai ficar 7.439,39. Você multiplicou por quem? Multiplicou por 1000. Agora, você pode observar o seguinte. Se eu multipliquei por 1000, agora... Por que eu multipliquei por 1000? Para colocar a vírgula nessa posição de depois. Então, eu escrevi a linha, que é justamente aonde é que a vírgula vai ficar na posição de depois. Agora, eu vou escrever a linha para que a vírgula venha nessa posição de antes. Então, você vai ter que pensar a vírgula aqui nessa mesma posição, na posição original. Então, ela vai andar quantas casas para chegar na posição de antes? Uma casa só. Então, tem que multiplicar por quem? Por 10. Então, vai ficar 10x. Então, vai ficar 74, porque a vírgula vai parar aqui. 74,39, 39 e 39. Pode eliminar as casas decimais, porque são periódicos. Se você subtrair, vai dar 0. Você vai subtrair os dois. Aqui vai dar quem? Aqui vai dar 1000 menos 10, que é quem? 990x. Você vai pegar 7.439, diminuir com quem? Diminuir com 74. Lembrando que unidade você tem que colocar embaixo de unidade, viu? Se você subtrair desse jeito aqui, você erra. Então você tem que organizar a sua subtração. 9 menos 4 dá 5. Não dá para tirar 7 de 3. Então pede emprestado aqui. Você vai pedir emprestado 1. Fica 3 aqui. E vem 13. 13 menos 7 dá 6. 3 menos 0 é 3. 7 menos 0 é 7. Então dá 7.365. X é igual a 7.365 sobre quem? Sobre 990. Isso aqui é uma dízima periódica. Dá para simplificar? Dá. Dá para dividir os dois por 5. Ok? Vamos dividir aqui. Vai ficar 7.365 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 7 menos 5 dá 2, baixa 3. 23 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 23 menos 20 dá 3. Baixa quem? Baixa o 6. 36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Vai 1. Baixa o 5. 15 dividido por 5 dá 3. Que vai dar 0 aqui. Então a resposta é 1473. Agora vamos dividir o 990 por 5. 990 por 5 dá quem? 9 por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 9 menos 5 dá 4. Baixa o 9. 49 dividido por 5 dá 9. 45 dá 198. Para saber se é verdade, o que é que eu vou fazer? Para saber se é verdadeiro. Para saber se dá realmente esse resultado, é necessário que você pegar
1473 dividir por quem? Dividir por 198, que dá igual a quem? 7,439. Aqui ele fez uma aproximação para 4, mas na realidade aqui é um 39. Vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiro passo, vamos analisar justamente aquela dízimo periódica. Lembrando que esse cálculo aqui que eu estou fazendo é para justamente provar que toda dízima periódica ele pode ser escrito em forma de fração. Então ele é um número racional. Então, pela técnica que eu estou utilizando, você vai circular o primeiro número. Qual é o primeiro número que se repete? O primeiro número que se repete é o 3. Então, se o primeiro número que se repete é o 3, você vai circular o primeiro número que se repete. Ó, primeiro, não é o segundo não, ó, e nem o terceiro, é o primeiro que se repete. Você vai ter que colocar a vírgula em dois cantinhos. Em dois cantinhos. Você vai ter que colocar na vizinhança do número que você circulou, à direita, e na sua vizinhança à esquerda. Na qual a gente já pode observar que ele já está na vizinhança à direita, à esquerda, aliás. À esquerda, ele já está à esquerda, ele já está antes. Então vamos lá. Vamos colocar a vírgula depois. Depois do primeiro número que eu circulei. Ele tem que estar aqui depois, ó. É um depois que esteja junto, viu? Não um depois lá no final de trombas, não. É um depois que ele esteja bem coladinho com o número que você circulou. Então, para ele chegar aqui, ele tem que andar quantas casas? Uma casa só. Então, se ele tem que andar uma casa só, e quando ele anda uma casa, eu multiplico por quem? Por 10. Então, você é obrigado a multiplicar todo mundo aqui por 10. Ó. 10 vezes x. 10x. Quando eu multiplicar isso aqui por 10, vai ser quem? Vai ser 23,333. Pronto. Agora, já que eu coloquei a vírgula depois do número que eu circulei, vamos colocar ele antes. Nesse caso, não tem nem como você colocar, porque ele já está. Então é necessário você fazer nada. Você não vai fazer nada, porque ele já está antes. Então o que você vai fazer? Você só vai repetir do jeito que está aqui embaixo. X é igual a 2, 3, 3, 3, 3. Aqui você cancela, subtrai, né? Aqui subtendo que é 1. 10x menos 1x dá 9x. 23 menos 2 dá 21. X é igual a 21 sobre 9. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 9 dividido por 3 dá 3. 7 sobre 3. Sabe se está certo? Como é que a gente faz? Calculadora. Mas na prova não tem calculadora, você faz mesmo no braço mesmo. Vamos fazer no braço. 7 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 dá 1. Não tem nada para baixar. Coloca uma vírgula e arruma de zerinho. Baixa o 10. 10 dividido por 3 dá 6. Quando você baixa o primeiro zero depois da vírgula, que é decimal, você coloca a vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Baixa outro zero. 3 vezes 3 dá 9. Dá 1. Baixa outro zero. Uma dízima periódica. Vamos lá, né? Vamos determinar. Isso aqui é uma fração geratriz dessa dízima. Então, qual é a fração geratriz? Essa aqui. Tá certo? É uma fração geratriz. Vamos aqui outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui exemplo que nem presta.
Nós temos 0,52, 52, 52. Qual é o primeiro número que se repete? É o 52. Por quê? Porque é o 52 que está se repetindo infinitamente. Aí primeiro você vai ter que colocar a vírgula, você vai chamar isso aqui de x, né? X, você vai chamar isso aqui de x. Então x é igual a isso aqui, ó. Eu era para me ter circulado aqui nessa etapa, que eu já aproveitar e multiplicar depois, ó. Então vou circular aqui. Para a vírgula ficar depois, ele tem que andar quantas casas? Depois do primeiro número que você circula, ele tem que andar quantas casas? 1, 2. Então tem que multiplicar por quem? Primeiramente, tem que multiplicar por 100. Por quê? Porque para ele andar 2 casas, tem que ser multiplicado por 100 o resultado, para poder ele andar, deslocar 2 casas. Então você multiplica isso aqui por 100. Então multiplicando isso aqui por 100 vai dar quem? Vai dar 0,52, 52, 52. Esse 0 à esquerda não vale nada, né? Coloca se quiser. Agora vamos lá. Para esse número ficar justamente antes do 52, ele já está antes. Então não precisa multiplicar por nada. É só repetir do jeito que está aqui, olha. X é igual a 0, 52, 52, 52. Faz o traço e subtrai os dois. A parte decimal você despreza. Aqui subtende que é 1. 100 menos 1 dá 99x. 52 menos 0 dá 52. X é igual a 52 sobre 99. Certo? Vamos para a letra B. Aproveitar esse espaço. B 0,666. Aqui você vai chamar de x 0,666. Você vai circular o primeiro número. Quem é o primeiro número? É esse 6. Você vai circular ele. A vírgula tem que estar depois do número que você circulou, bem coladinho depois. Ó. Não é depois lá no final de Mossoró, não. É aqui, olha. Depois do primeiro número que você circulou. Para a vírgula ficar aqui, logo após esse número que você circulou, ele tem que andar quantas casas? Uma casa só. Então tem que multiplicar por quem? Por 10. Aqui, 10x igual a 0,666. Esse zero aqui à esquerda pode tirar. Aqui, agora vamos copiar a linha para que ele fique antes. Ele já está antes, no primeiro número que você circulou? Tá. Então não precisa multiplicar. Então vai ficar x. Cancela as partes decimal. Subtrai. 10 menos 1x. Não tem nada subtraindo que é 1. 10x menos 1x dá 9x. 6 menos 0 dá 6. X é igual a 6 sobre 9. Esse 9 está multiplicando, vem para baixo o que? Dividindo. Vamos simplificar por 3. X é igual a 2 sobre 3. Ou seja, 0,666 é 2 terços. Vamos lá para C. Zero vírgula 32.444. O primeiro passo qual é? Você circular o primeiro número que se repete. Qual é o primeiro número que se repete? É esse 4 aqui, olha. É o primeiro número que se repete. Então, primeiro você vai chamar ele de x, que é uma coisa que você tem que fazer antes, que eu não fiz. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro número que se repete. Quem são os números que estão se repetindo? É o 4, 4, 4, 4. Qual é o primeiro número que ele aparece? Ele aparece a primeira vez aqui, olha. Esse 4. Então vamos lá.
Primeiro você vai deslocar ele para que ele fique depois. Em seguida você vai deslocar ele para que ele fique antes. Ó. Depois, antes. Sempre entre os números que eu circulei. Ó. Sempre. Entre eles. Depois, antes. Depois, antes. Depois, antes. Tá bom? Agora, para que a vírgula fique depois do primeiro número que eu circulei, ele tem que deslocar quantas casas para frente? A vírgula tem que andar 1, 2, 3. Andar 3 casas para frente equivale a quê? A multiplicar por quem? A multiplicar por 1000. Então tem que multiplicar isso aqui por 1000. Isso aqui também eu tenho que multiplicar por 1000. Só que ele vai andar quantas casas? Vai andar 1, 2, 3. Vai ficar aqui a vírgula. Então, a vírgula não existe mais aqui. Então não vou colocar a vírgula, não vou escrever a vírgula porque ele vai sair daqui. Aqui sim, vou escrever porque ele vai parar aqui. Ó. Ele vai deslocar. Agora vamos deslocar a vírgula para que ele fique antes. Para que a vírgula fique antes do primeiro número que eu circulei, ele tem que andar quantas casas? 2. Então, você vai multiplicar por 100. Ó. 100 vezes x, 100x. 100 vezes esse valor, ó, vai ser 0. Vai ser um 3, um 2. A vírgula vai ficar aqui, né? Vírgula 4, 4, 4. Vamos diminuir. 0 à esquerda você pode eliminar. Se eu tenho 1000x menos 100x, vai dar quem? 900x. Igual a quem? 300. Pode eliminar a parte decimal, que é tudo igual mesmo. 324 menos 32 dá quem? Dá 4 menos 2 dá 2. Aqui dá 9, vai 1, 292. X é igual a 292 dividido por 900. Vamos simplificar. Aqui vai dar 146 sobre 450. Vamos simplificar de novo. Aqui vai ficar 73 sobre 225. Agora, para saber se está certo, vamos para a prova final. 73 dividido por 225 dá 0,32,444. Vamos lá para a letra D. D de dado. Letra D de dado. Vamos para cá. Acho que dá para fazer aqui. Tem um D 5,24, 124, 124. Seguinte, aqui ele pode parecer um pouco subjetivo. Por quê? Porque eu posso dizer que quem está se repetindo aqui é o 241. Posso dizer. Eu posso dizer que também está se repetindo é quem? Eu posso dizer que é 412? Também eu posso dizer que é 412 também. Então você vai escolher, nesse caso aqui. Mas nesse caso, eu posso vir, olha, observar e posso dizer o seguinte. O número que está se repetindo mesmo é 241. Olha. 241, 241, 241. Então você vai circular o primeiro número que se repete. 241. A vírgula tem que estar aqui, ó, entre ele. A vírgula tem que estar aqui e aqui. Vamos chamar primeiro de x. X é igual a 5,241, 241, 241. Primeiro, vamos multiplicar o x por quem? Eu quero que a vírgula esteja aqui, ó. Depois do primeiro número que eu circulei, que se repete. Então você vai ter que deslocar 1, 2, 3, multiplicar por 1000. 1000x é igual. A vírgula você vai escrever aqui, porque ele vai se deslocar. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou multiplicar isso aqui também por 1000. E quando eu multiplicar por 1000, ele vai andar 3 casas. Então vai ficar 5, 2, 4, 1, 241, 241. Agora, coloquei a vírgula depois do primeiro número que se repete. Vamos colocar ele antes.
Para que ele fique antes, tem que fazer alguma coisa? Não, ele já está. Então, do jeito que está aqui, você escreve x igual a 5,241, 241, 241. Agora diminui. Subtendo que é 1 aqui. A parte decimal você pode se livrar dela. Você só vai resolver a parte inteira. Se eu tenho 1.000 e tiro 1 é 999 o que? X. Se eu tenho 5.241 menos 5 é quem? 5.236. X é igual a 5.236 dividido por 999. Será que esse número aqui é dividir por 3? Não, é não. 9. É não. Então, vai ficar assim mesmo. Sabe se está correto? Sabe se está correto? Você vai dividir. 52,36 dividido por 999. Vamos ver se está correto, tá? Corretíssimo. Vou fazer outra. Fazer a E 0,48, 121. Deixa eu olhar bem direitinho. 121, 121, 121. Primeiro, qual é o número que está se repetindo aí nesse caso? O número que está se repetindo aí é 121. Ele está se repetindo. Então você vai circular ele. Ok? Você vai circular ele. Pronto, vou circular o 121 aqui. A vírgula tem que estar aqui, olha. Tem que estar aqui. A vírgula tem que estar aqui. Tem que estar antes desse número que se repete e depois. Então, olha, veja só. Então, a vírgula tem que estar aqui. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Pega aqui. Pronto. A gente tem esse número aqui. Você pode observar que a vírgula está aqui. Lembrando que para você resolver essa conta, você tem que fazer o seguinte. Primeiro passo. Você tem que colocar a vírgula sempre em duas posições. Quais são as posições que ele tem que ficar? Ele tem que ficar antes e depois do primeiro número que você circulou. Ou seja, qual é o primeiro número que se repete? É 121? Então você vai circular ele. Ó. Essa aqui é a vírgula original. Pronto, a vírgula original é aqui. Ok? A vírgula original é aqui. Só que quando você for resolver a conta, você tem que tirar essa vírgula daqui. Você tem que tirar ela daqui. Na realidade, deixa eu fazer ele novamente aqui. Pronto, vou fazer novamente. Vou fazer aqui novamente. Eu vou circular aqui o primeiro número que se repete. Esse aqui, ó. O número tá aqui. A vírgula tá aqui, aliás. Vou chamar ele de X. Primeiro, eu quero que a vírgula ele esteja aqui, ó. É as duas posições, é as posições que a vírgula tem que ficar. A vírgula tem que ficar depois do número que eu circulei, que é o primeiro número que se repete. E tem que ficar antes. Tem que ficar aqui nessa posição. E tem que ficar aqui ao redor do número que eu circulei, ó. Essa posição aqui é depois e essa posição aqui é antes. Então, para a vírgula ficar depois do primeiro número que eu circulei, ele tem que andar quantas casas? Tem que andar uma, tem que andar duas, tem que andar três, tem que andar quatro, tem que andar 5. Andando 5 casas, a mesma coisa que multiplicar por quem? Por 100, 1000.
Então vai ficar 100.000 x igual a quem? Igual a 0,48 121,121. Agora eu vou colocar a vírgula, vamos deixar agora a vírgula no canto que ele tá, original. Ele tá aqui na realidade. Para colocar ele antes aqui, na posição antes do primeiro número que eu circulei, tem que estar depois e antes. Ele tem que andar quantas casas agora? Tem que andar uma, tem que andar duas. Andando duas casas, a mesma coisa que multiplicar por quem? Por 100. Que é 0,48,121. Pronto, até aqui. Agora o que você vai fazer? A subtração. Então cancela as partes as partes decimais, que não vai ser necessário. Você vai subtrair 100.000 menos 100. Dá quanto? Dá 900... Não, desculpa. Dá 99.900 x. Agora você vai pegar quem? Você vai pegar 121 menos quem? Menos 48. Que vai dar igual a quem? 48.073. Esse 99.900 está multiplicando, vem para baixo o quê? Dividindo. Então você vai dividir aqui. Agora, para saber se minha conta está de acordo nos conforme, eu vou ter que fazer a divisão. Então vou pegar quem? Vou ter que pegar 48.073 dividir por quem? Na 0,48 121, 121, 121. Outro exemplo. 34,21, 21. Primeiro passo é o quê? Primeiro passo é você circular o primeiro número que se repete. Quem é o primeiro número que se repete? O primeiro número que se repete é o 21. Então você vai circular ele. Você vai colocar a vírgula onde? Você vai colocar a vírgula dele aonde? Você tem que colocar a vírgula dele depois, ok? Depois. Para colocar ele depois tem que andar quantas casas? Uma, duas. Então tem que multiplicar por quem? Um x, o 100. Então sempre esqueça o x, tem que colocar o x primeiro. X igual primeiro ao valor que está lá para você calcular. Então você coloca. Primeiro, para a vírgula ficar depois do primeiro número que você circulou, você tem que andar duas casas para frente. Então multiplica por 100. Circula isso aqui. Para a vírgula ficar antes do primeiro número que você circulou, não tem como ficar, ele já está, né? Então é só repetir isso aqui de baixo. O x igual 34,21, 21. Cancela aqui, subtendo que é 1. Aqui você vai eliminar essa parte decimal, que vai dar 0 na subtração mesmo. Aqui 100 menos 1, 999x. E quanto é 3.421 dividido por 30, aliás, subtraído por 34. Vai dar quem? Vou fazer aqui. Vai ser 3.421 menos 34. Dá 3.387. X é igual a 3.387 dividido por 99. Agora vamos dividir para ver se é verdade. 3.087 dividido por 99. 34,21, 21.
fazer a G. A G é o seguinte, a G, você vai ter 5,13, 11, 31, vai ser quem? 5,131, 131, 131. Qual é o primeiro número que se repete? 131, olha. Então você coloca x, 5,131, 131, 131. Vou circular o primeiro número. Para que a vírgula fique depois do primeiro número que você circula, ele tem que andar quantas casas para frente? 3 casas para frente. Então vai ficar 1000x igual 131, 131. Para que a vírgula fique antes do primeiro número que você circulou, você tem que fazer o que? Nada, já está, olha, aqui em cima. Você sempre vai olhar para cima, para ele ficar depois e antes. Ele já está, então é só repetir do jeito que está aqui. Aqui subtendo que é 1. Aqui 1000 menos 1 dá 999x. Aqui as partes decimais você pode se livrar dela. Aqui, se eu não me engano, vai dar 5.126. X é igual a 5.126 dividido por 999. Vamos saber se está correto. Então vamos pegar aqui 5.026 dividido por 999. Dá 5,131, 130. Tá ok. Vamos fazer H para encerrar as dízimas periódicas. Vamos lá fazer H. Eu acho que dá para fazer aqui mesmo. H 0,643777. Qual é o primeiro número que está circulando? O primeiro número que se repete infinitamente. O primeiro número que se repete infinitamente é o 7. Então você vai circular o primeiro 7. Então, para que a primeira é melhor chamar de x, né? X igual. Sempre esqueço essa parte. Agora, para que a vírgula fique depois do primeiro número que você circulou, fique o vizinho dele depois, o vizinho que a vírgula se torne o vizinho da direita desse primeiro número que você circulou. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então tenho que multiplicar por 10.000. 10.000x. Ele vai andar 4 casas, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 0, 64, 37. A vírgula vai parar aqui infinitamente. Está torto. Que ajeitar. Pronto. Para a vírgula ficar antes do primeiro número que você circulou, tem que andar quantas casas? Tem que andar 1, 2, 3. Tem que multiplicar por 1000. Então ele tem que parar. Ele vai parar aqui, ó. Essa vírgula já não vai existir. Então você vai colocar essa vírgula daqui, você não copia, que ele vai sair daqui e vai parar aqui, ó. Então você vai colocar 0, 64. A vírgula vai ficar aqui. Pronto, aí subtrai, cancela isso aqui. 10.000 menos 1.000 dá 9.000. 9.000. 6.437 menos 643. Vamos fazer essa conta sem ser na calculadora mesmo.
7 menos 3 dá 4. 3 menos 4 não dá, pede emprestada, que vira 3, 13 dá 9. Aqui é um 3, pede emprestado, 3 dá 7 e 5. 5.794. Então, x é igual a quem? X é igual a 5.794 dividido por 9.000. Dá para simplificar por 2? Dá. Os dois são pares. Então dá para simplificar por 2. Está aqui na forma bem organizada. Dividindo isso aqui por 2 é igual a 2, 8, 9, 7. Aqui 4.500, se eu não me engano. Essa fração aqui. Vamos saber se está certo aqui. 16, 18 dá certo. Vamos ver aqui. 2.897 dividido por 4.500. 0,64377. É aquele sempre arredonda no finalzinho, mas na realidade é um 7. Uma outra coisa que nós observamos, o que a gente viu na última parte lá, é que as dízimos periódicas, eles podem ser transformados em fração. Porém, aliás, fração de números, uma fração racional, né? Porque tem fração que não é racional. Então, o que é que nós podemos notar? Podemos notar que os números racionais, eles são o quê? Os números racionais, eles são os naturais, porque todo natural pode ser escrito em forma de fração. Eu vou botar aqui o que ele é, né? Ele também é inteiro. Qualquer inteiro pode ser escrito em forma de fração. Ele é uma fração A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. E ele também é um decimal, porque todo decimal pode ser escrito em forma de fração. E também ele é o quê? Ele é uma dízima periódica. Tá bom? Então isso aqui é os números racionais. Quem são números irracionais? Irracionais são aqueles que na forma decimal possuem uma quantidade de casas decimais infinita, porém não é periódica, ele não se repete, ele não tem uma sequência lógica, ele é imprevisível, não sabe qual é o número que vai cair. Eu não sei qual é o número, porque essa sequência está toda doida. Esse número aqui é irracional, ele não é uma dízima periódica. Para ser dízima periódica, ele tem que ter uma sequência repetida. Ele não tem, olha. Ele possui infinitas casas decimais, possui. Mas você tem que ter cuidado, olha. Se o número possui infinitas casas decimais, ou ele é uma dízima periódica, ou ele é irracional. Se ele possui infinitas casas decimais. Quando é que eu sei? Se na sua sequência infinita ele apresentar um mesmo número constante, o mesmo, ele é uma dízima periódica. Se ele apresentar números aleatórios diferentes, ele não é uma dízima periódica, ele é um número irracional. Mas para você saber se ele é irracional, não basta ter uma sequência aleatória, basta dizer que também ele é infinito. Porque também você pode dizer que o número decimal ele possui uma sequência aleatória. Você pode também dizer. Mas eu posso dizer que isso aqui é infinito, a quantidade de casas decimais dele? Não, não é infinito. Por quê? Porque não tem as reticências. Então isso aqui é um número decimal normal, pode ser escrito em forma de fração. Porém ele não é irracional. Por quê? Porque para dizer que o número é irracional, ele tem que ter uma quantidade de casas decimais infinita. Então se não tiver infinito, então ele é racional. Se ele não tiver a reticência, ele é racional.
Se ele tiver reticência, ele só será racional se for periódico. Se ele não for periódico, no caso será irracional. Então, quem são os números irracionais? As raízes de números não exatos, raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, 1,4, 2,1. Depois a gente vai ver isso aí direito. O π, que é 3,14, 1,592. O número de ouro, que a gente pegou aquela sequência de Fibonacci, que é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Se eu não me engano, né? E raiz de 5 ele é irracional. O número, se eu não me engano, o número de Euler também ele é irracional. Que ele é justamente isso aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n, n tendendo ao infinito. Isso aqui, se eu não me engano, é um limite. Então você tem essas peculiaridades. Seguindo a sequência do livro, você pode observar que ele vai dar vários exercícios de circunferência, Então na próxima aula, para o vídeo não ficar tão longo, porque ele já está longo, na próxima aula a gente vai ver só isso aí, circunferência, círculo, só esses detalhezinhos para a gente compreender mais. A gente vai ver também a questão dos números irracionais, que é muito importante. Então tá bom, então até mais tarde.